Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Tô com sono? Não liguem aí que eu não estou olhando pra vocês, eu estou dirigindo, né? E tô aqui mais uma vez para fazer um outro vídeo pra vocês sobre histórias e perrengues, né? Que não necessariamente são perrengues nem histórias, mas geralmente coisas que aconteceram na minha vida, coisas doidas, problemas e etc tal, né? Tudo que eu acho que é legal contar da minha vida pra vocês, eu aproveito aí esse formato de vídeo para poder estar falando para vocês. Acho que vocês já perceberam que hoje está minha esposa aqui do lado. Teve um outro vídeo que eu também fiz com ela, né? E o motivo pelo qual ela tá aqui comigo é porque a história que eu vou contar, ela também fez parte, mas fez parte assim, bem feito, né? E aí é mais fácil eu contar a história junto com ela, né? Do que eu ficar contando sozinho, tá ok? Bom, antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Então, de maneira geral é isso. Então deixa eu adiantar para vocês qual que é o assunto da conversa de hoje, né? Primeiro eu preciso dar uma aula de japonês para vocês, né? A gente vai estar falando hoje sobre o termo, a expressão hare otoko. Hare otoko, que significa aquela pessoa que, bom, geralmente quando é homem, tá? Pra começar, porque otoko, calma aí, otoko é homem. Você também pode atribuir isso a uma mulher, então aí ficaria hareonna, né? Inclusive, já pra deixar falado pra vocês, o hare significa tipo ensolarado, né? Então, tipo assim, o hare otoko seria aquele cara que quando ele sai pra rua pra fazer alguma coisa que ele gosta, obviamente, faz sol, mesmo que tipo normalmente choveria, aí talvez fosse chover e tal, né? E quando você quer expressar o contrário, você fala ame otoko ou ameona, porque é aquela pessoa que traz o chuva. ame, que é chuva, entendeu? Já viu? Você já conhece uma pessoa que você vai sair com ela, chove toda vez? Então, com certeza eu acho que você tem essa experiência. Um ame, né? Otoko, um ameona, né? Ó, se você tá no Brasil, inclusive, você pode aproveitar isso daí pra poder xingar a pessoa sem ela saber, né? Você olha pra ela e fala ameona, né? Que significa, não é nem um xingamento, mas tipo assim, ou mulher que traz chuva, né? Ou ame otoko, né? Mas assim, uma vez que vocês já entenderam essas expressões, né? Então, qual que é a história de hoje? Eu quero contar pra vocês a história do superpoder que o meu filho tem. Que o meu filho, ele tem um superpoder. Ele praticamente espanta a chuva. Ou pessoa que é hare otoko. Esse sim, com certeza ele é hare otoko. Ele nasceu entre dois furacões. Isso. Né? Isso é uma história que a gente contou ali, né? Você pode procurar aí no vídeo, a gente contou uma outra história que é o nascimento do meu filho, né? E justamente ali a gente toca no assunto de que ele é hare otoko. Por quê? Porque justamente como minha esposa explicou, na hora que ele foi pro hospital, tava no meio de um furacão. Então tava chovendo, ventania e tal. Quando ele foi, não. Quando eu fui dele. Quando ele foi dele. Quando ele foi nascer, no dia que ele nasceu, acabou o furacão, fez um solão desgramado. Ele nasceu, no dia seguinte chegou outro furacão. E aí de novo aquela bagunça toda, chuva, ventania, etc e tal. 4 dias de chuva. Né? Então, tipo Só assim, teve o dia que ele nasceu, era o dia de sol. Ele abriu. E isso, olha, vou ser sincero pra vocês, eu sempre fui meio cético com essa coisa de hare otoko. Tanto é que hoje a história que eu vou contar pra vocês, principalmente essa parte, vocês vão ver. Você sentiu na pele o que eu senti na pele. Eu fiquei sem palavras pra vocês terem uma ideia. Mas antes de eu contar essa história pra vocês, primeiro deixa minha esposa contar um pouco do que ela conhece desse superpoder dele. São coisas que ela sabe mais do que eu, então ela vai estar contando pra vocês. Conta lá, meu amor. Bem, tem aí entre várias coisas, porque toda vez que ele vai fazer alguma coisa que ele quer se divertir, né, pra sair, e geralmente tá com tempo bom, né? A gente nunca faz aquela coisa, né? Você levou pra passear, né? Mas aconteceu uma coisa na escola, né? Na escola, que seria uma excursão, que aqui no Japão sempre tem aquelas excursõezinhas, né? Isso no ensino fundamental 1, 2, né? Isso nesse caso no ensino fundamental 2, que ele já tava com os seus 15 anos, mais quem ou tá menos, no Japão, né? Chugaku, tá? Né? Seria o Chugaku, né? Isso já quase no segundo ano, que tem que fazer... O primeiro ano acho que faz um acampamento, no segundo ano eles vão fazer a escalada, e no terceiro ano eles vão fazer a excursão para uma cidade lá em Kyoto. É longe, Kyoto. Tem várias cidades que então, eles vão. Esse evento do segundo ano, ele foi subir a montanha, chama Yatsugasake, que é uma das
Também é uma montanha vulcânica, mas ele já foi bem extinto. Ele é bem alto aqui, próximo aqui da gente mora, né? E justamente fazia muito tempo que eles não conseguiam pegar o nascer do sol, porque ou tava com neblina ou tava nublado. Mas o dia que deu a excursão dele, um dia antes, a outra escola teve que cancelar porque tava chovendo. E é escalada, gente. Não dá pra, tipo assim... Não dá pra ir com as crianças escalar na chuva. É perigoso. Aí mesmo assim, falaram lá com eles estavam querendo cancelar, mas eles falaram, tipo, que iam verificar até de manhã. De manhã cedo eles iam ver a situação e iam decidir, né? De última hora, se ia ou não ia, de vez. Porque eles tinham que passar a noite e de madrugada eles tinham que subir a montanha pra pegar o nascer do sol, né? Aí fizeram isso. Aí eles foram, né? No final deu, tipo assim, deu. O tempo foi suficiente bom pra subir. Não tava com sol ainda, tipo, né? Não, ele pra ir até lá. Aí, tipo, na hora de madrugada eles saíram pra subir ali a montanha, né? A escalada começou, chegando lá, Hare. Porque... Hare, aquele assim, sem nuvem, eles viram da montanha saindo, isso que fazia muito tempo que eles não conseguiam registrar nenhuma foto com o nascer do sol limpo, esse Gakko, né? Essa escola, né? Então diz que foi realmente, falam Mezurashi, né? Bem difícil, né? Foi maravilhoso até, diz que ficou lindo ali, né? Aí foi, será que foi o Yori? A gente pensou, né? Aí eu claro falava que ele zoando, né? Eu estava zoando com ele, né? Sempre assim, é meu poder, ele falava, né? A gente fala assim que ele tem aquele poder do Escanor, lembra daquele sei. Só pra vocês, pra contextualizar pra vocês, tem um anime, vai ter quem conhece, quem não conhece procura na internet. Tem um anime que chama Nanatsu no Taizai, que seria os 7 pecados, né, capitais? 7 pecados capitais que fala? Acho que era, né? E aí no caso, dos 7, né, tem um cara que chama Escanor, que ele é o pecado da vaidade, né? E ele é um cara muito forte, né? Musculoso e tal. Meio-dia ele fica lindo, esplendente, enorme e brilhante. E ele é muito, muito poderoso. E tipo assim, além dele ter muito poder em si... Ele se acha muito. Ele se acha muito, ele é muito vaidoso. E ainda por cima tem aquela questão de que o poder dele é o poder do sol, né? E aí então a gente tirava sarro do meu filho, porque tipo, ele realmente se acha. Meu filho, ele é leonino, né? Em questão de signo. E ele se acha mesmo, sabe? E ele gosta, se ama, fica se olhando no espelho, etc tal, né? E aí então a gente juntou tudo, né? Tanto a questão do fato dele ser Hare Otoko, como a questão dele ser vaidoso, né? E leonino. E ele mesmo vira e mexe, brincava de fingir ser o Escanor, sabe? Fazia tipo... Falava do mesmo jeito que o cara do anime e tal, né? Mas tudo bem. Mas a gente tirava muito sarro disso, mas assim, fora esse incidente que a minha esposa contou, teve muitos outros pequenos incidentes. Olha, vamos passear, pô, mas tá chovendo, acho que não vai dar. Aí ele falava, não, vai ter sol no dia, você vai ver. Porque eu sou Hare Otoko. Ele mesmo já se falava, ele já se colocava ali como sendo Hare Otoko. Desde os 10 anos ele sempre ficava achando assim. E ele falava e a gente ficava assim, né? Mas acontecia realmente, só que assim, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito cético com isso, sabe? Tipo, é coincidência. E eu deixava quieto, mas eu deixava ele se achar, porque é divertido. Agora conta assim a história da pele. Agora a gente vai chegar no ponto mesmo, na verdadeira história que eu queria apontar pra vocês. A gente um belo dia decidiu, falou assim, ó, e foi meio que de última hora, tá? Mas a gente falou assim, a gente viu ali que a gente tinha um tempo que dava pra fazer isso, eu consegui uma abertura ali nos meus trabalhos e tal, falei, vamos aproveitar, vamos pra Universal. A Universal Studios Japan, né? E que é lá em Osaka, né? Então eu falei assim, vamos. Aí eu ainda falei pra minha mulher, só faz uma conferência aí, só que assim... Não, na verdade a gente tava indo pra ir num outlet, no Toki. Só que pelo horário já quase ia fechar. Deixa eu explicar um pouquinho direito pra vocês, espera um pouquinho. Antes de eu contar essa história, deixa eu contar uma história rápida pra vocês. Antes disso, a gente também foi no Fuji-Q Highland, né? Que no caso é um parque de diversões bem famoso aqui no Japão, se você procurar na internet. Fica em Yamanashi. Nesse daí, pra vocês terem uma ideia, a gente foi com tudo comprado adiantado. A gente comprou o ingresso com adiantamento, né? Então foi meio planejado. Aí o que a gente ia fazer? A gente já tinha pensado, se chover no dia, choveu, faz parte, né? E aí a gente pegou e foi. Aí ainda falei pro meu filho, se chover faz parte, talvez uma coisa ou outra não abre e tal, mas não tem problema, né? A gente comprou no dia, o jeito era ir, era um final de semana. Não, era dia de semana, eu pedi folga. A gente pediu folga, não foi? A gente comprou antecipado. Antecipado tudo, ou seja, a gente não tinha planejamento de se ia chover, não tinha como saber, né? Quando chegou no dia,
Na semana ameaçou chover ali no início da semana e tudo mais. Só que no dia fez sol. E ele ainda ficava falando, fica tranquilo que vai fazer sol. E fez, mas a gente ainda pensou que foi sorte, né? Ainda a gente não tava tão assim. Aí foi quando chegou essa vez aí, que foi a vez da Universal. O que aconteceu? Osaka, que é totalmente diferente do clima. O clima muda tudo. Aqui porque no Japão muda. Então, o que aconteceu? Foi assim, a gente pegou e falou assim, eu falei pra minha mulher, olha, tenho tempo, você quer passear em algum lugar? Ela falou assim, eu quero ir no outlet de Toki. Que Aí, fica em Aichi. Aí beleza. Falei, bora então vamos, né? Aí a gente foi em direção pra lá. Só que a gente resolveu fazer alguma coisa ali, a gente foi comer uma vez, a gente primeiro parou pra comer um pouquinho, né? Aí a gente tava comendo de boa. E aí a ideia era a seguinte, a gente falou assim, vamos pro Tokyo, mas como a gente já tinha andado uma boa parte, é um chão até ali, aí minha mulher... antes disso. E não deu. A gente decidiu antes, ficar um pouquinho. A gente chegou e a gente parou numa parada, eu lembro até hoje. A gente parou numa parada de beira de estrada ali da Via Expressa pra comer. Falou, vamos comer. Aí a gente parou e eu lembro que eu comprei até um curry, né? Com katsu, né? Com empanado de porco. Foi depois de Toki. Foi antes. Foi depois. Foi antes, porque a gente já tinha decidido que a gente ia passar em Toki, ficar só um pouquinho e depois ir pra Universal. Só que o problema que aconteceu foi que a gente desistiu de Toki pelo que você ia falar agora. Deixa eu te contar, você vai ver, você vai lembrar comigo. Aí a gente pegou e foi comer. Aí quando a gente tava comendo, a minha mulher chegou e começou com as histórias. Que a minha mulher é assim, ela é meio que de última hora. Os nossos passeios é tudo meio que loucura muitas vezes. Aí ela chegou do nada e tipo assim, amor, eu queria, já que a gente tá aqui, eu queria aproveitar e ir na Universal amanhã, porque eu tinha tempo no dia seguinte, né? E aí ela olhou pro meu filho, o que você acha de Universal? Meu filho, vamos, né? Legal. Aí eu olhei pra ela e falei, você que sabe, né? Já estamos aqui mesmo, por mim tudo bem. E aí, então, o que eles fizeram fazer? Por isso que eu falei que a gente fez antes. A gente tava comendo, aí minha mulher falou pra mim, então já tem que comprar logo os ingressos com antecedência, sim, com antecedência pro dia seguinte, porque tinha que chegar lá com os ingressos prontos, digital, no negócio. Ou a gente tinha que deixar preparado pra comprar na hora, né? Só que tinha que fazer meio que uma pré-compra, né? E aí, então, eu cheguei, beleza, vamos comendo e vamos aqui fazendo o negócio. E aí eu fiz lá a compra, tudo pela internet, preparei tudo e tal, a gente comendo. Terminando de comer, a gente tinha tempo ainda, assim, não ia ser muito tempo, mas ia dar tempo de passear por esse outlet de Toki. Ia dar tempo de ficar tipo 1 hora. A ideia era só passar lá dentro e dar uma olhada rápida assim e vazar pros lados de Osaka, que essa era a ideia. Só que aí o que aconteceu? A gente pegou um trânsito no caminho. Travou tudo, sabe? Na Via Expressa ficou travado. E ficou travado, mas a gente tava indo, né? Nem que seja meia hora só, a gente dá uma olhadinha lá, né? Já que veio até aqui e tal. Mas aí chegou uma hora que já não tinha mais tempo. Não dava mais tempo de chegar no outlet. A gente viu que não ia ter como, né? Inclusive até aí tava com tempo bom, normal, tá? Por isso a gente tava até meio que tranquilo. Mas não vai dar tempo, beleza, a gente desiste, não tem problema, né? E aí então a gente desistiu de passar nesse Toki e passamos reto. Falou, vamos direto então pra Osaka, né? Porque aí beleza, a gente já chega lá, chega mais cedo. Osaka foi com mais de 6 horas de viagem. É longe pra caramba daqui. Falei assim, vamos chegar lá cedo, pelo menos, porque eu também não gosto de viajar de dia, porque tem trânsito. Então, tipo, madrugada pra mim, beleza, né? Falei, vamos viajar agora mesmo, porque a gente vai chegar lá de madrugada, não vai ter trânsito, vai ser melhor, né? Até aí tudo bem. A gente chegou lá, acho que inclusive tem foto no meu Facebook, quem tiver interesse procura lá, né? Aí a gente chegou lá de boa, né? Chegamos, acho que entre meia-noite e 2 da manhã, não lembro direito, mas a gente chegou de madrugada lá, tá? E aí paramos, tiramos foto ali do portão, tava tudo beleza, né? Até aí tudo bem. Aí a gente pegou e aí eu fui dormir um pouco, porque o portão não ia abrir naquele horário, ia abrir só umas 6 da manhã, o primeiro portão, né? E ainda eu lembro que quando eu fui deitar ali no carro um pouquinho, eu falei pra minha mulher, dá uma olhada como é que vai estar o clima pra hoje, né? Quer dizer, a gente já chegou com ele chuviscando, né? Ele tava com um jeitinho de chuva, mas assim... Chuviscando. Né? Chuviscando, mas tava pouco. A gente conseguiu sair pra fora do carro, tirar foto de boa ali, no portão. Né? Eu lembro assim, mas... Não tava aquela coisa assim tão perigosa, mas eu falei pra você, dá uma olhada aí pra ver como é que vai estar o clima, né? Pra hoje, porque já tinha passado a meia-noite. Aí minha mulher abriu o celular e tipo assim, então, amor, vai chover. Aí eu falei, sério mesmo, né? Nossa, que chato. Mas quantos por cento? Vamos, né? Vamos ver, né? De repente... Você olhou mesmo, você olhou. Então, eu acho que foi eu que fui olhar. Então, tipo assim... Mas assim, pensei comigo, né? Mas às vezes chove de manhã e à tarde fica bom e tal. Olhando ali pelo previsão no celular, ia chover o dia inteiro.
o dia inteiro, até a noite, de manhã até a noite, 80% de chuva, e tava dizendo que ia chover muito. Realmente caiu um pedaço. E aí a gente olhou aqui e falou, puta, vai ser meio complicado, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Tipo, mesmo que ainda pensei pelo lado positivo, pelo menos se estiver chovendo bastante, talvez tenha pouca gente lá no parque, né? O que vai melhorar pra gente, pra pelo menos brincar nos brinquedos. O ruim é que tem alguns brinquedos que não funcionam na chuva, mas faz parte, vamos lá, vamos se divertir e tal. Beleza, só que aí que vem o meu lado, né? O meu lado cético, né? Porque meu filho chegou, nessa hora que eu falei que ia chover, meu filho chegou e começou, ele estufou o peito e falou: não se preocupa que vai, na hora que a gente for entrar lá, vai fazer sol. Não vai parar de chover. Aí eu... meu filho, para também. Existe um limite para sua... Seu poder? O seu poder, né? Quando a previsão fala que é 80% de chuva o dia inteiro, não tem como o seu poder vencer, meu filho. E ele lá, relaxa, eu tô falando que vai funcionar e tal. E eu não acreditei nele, né? Aí eu cheguei e falei pra minha mulher, não, olha, vamos esperar aqui, vai que de manhã, né, muda um pouco o tempo, porque pode mudar, tá? O clima. Que é perto do mar, ali. Aí a gente foi dormir. 6 da manhã abriram o portão, né? Aí eu consegui entrar até o segundo portão, tem um portão interno, né? E aí, porque o parque abre às 9. Então, parei na frente do portão interno, né? E dormi mais um pouco ali. E nessa hora que a gente chegou no portão interno, que foi a hora que eu acordei, já tava caindo um pé d'água. Nossa, tava chovendo forte nessa hora. E aí a gente já tinha aceitado, de boa, faz parte, né? Tá caindo pé d'água, faz parte, né? E aí eu dormi mais uma horinha, mais ou menos, porque às 7 da manhã eles abriram o segundo portão pra gente poder ir estacionar. Eu fiquei até feliz porque a gente conseguiu parar numa parte que o estacionamento é coberto, né? O que daria pra gente a chance de sair do carro, né? Porque a gente já tava várias horas dentro do carro, né? E aí então, beleza, a gente saiu do carro, até aí tudo bem, né? Demos uma esticada e tal, aí eu falei pra minha esposa, dá uma olhada aí no Google se tem uma conveniência perto, né? Porque... tem muitas horas ainda até abrir. E eu quero comer um pouco aqui. Por quê? Porque lá dentro as coisas é caro, né? E eu sempre fico preocupado se eu vou encontrar o que comer, porque eu sou meio chato pra comida. Ela olhou ali, tinha uma conveniência perto. Eu falei, beleza, então vamos aproveitar. Eu falando dentro do carro, perto do meu filho. Vamos aproveitar, vamos passar na conveniência, vamos comprar guarda-chuva, capa de chuva, porque tá chovendo. E meu filho olhou pra mim, não precisa comprar pra mim. Porque vocês vão ver que vai parar de chover. E eu, larga a mão de frescura. E ele insistiu, eu falei, tá bom, então eu não vou comprar pra você. E você vai ficar todo molhado. Aí nós fomos na conveniência pra comprar comida e tal, comprei um monte de coisa. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, vamos comprar as capas de chuva e os guarda-chuva pra ele também. Depois você vai ver, aí ele não vai conseguir brincar direito, vai ser ruim, vai ficar todo molhado, né? Vai molhar meu carro e tal. Comprei. Porque eu tinha, quando a gente foi até a conveniência, a gente foi com 2 guarda-chuva, né? Porque eu tenho 2 guarda-chuva no carro, né? Só que eu não queria de maneira nenhuma levar meu guarda-chuva lá pro parque, porque vai que somem com o meu guarda-chuva. Meu guarda-chuva é caro, né? Então eu resolvi comprar uns descartáveis, por via das dúvidas, né? E até aí tudo bem. Comprei, escondido, cheguei lá no carro, né? Dei pra ele, falei, fica aí com você aí, um guarda-chuva e uma capa. E ele, eu não falei que não precisava, não sei o quê. Não, ele falou que não precisava do guarda-chuva. Pode ser que ele faria levar a capa. É verdade, acho que eu não comprei guarda-chuva pra ele, só comprei a capa. Eu comprei 3 capas e 2 guarda-chuvas, né? Tem razão. E aí, beleza. Dei a capa, ele não preciso disso, tal, não sei o quê. Mas tudo bem, né? Foi. Ele foi com a capinha. Foi, porque na hora que a gente foi, aí quando foi... Tava chovendo quando a gente foi. Quando foi lá pelas 8, eu vi que o pessoal começou já a ir em direção ao portão, né? Tipo, já tinha parado, o pessoal começou a ir em direção. Aí quando eu vi que muita gente tava indo, eu falei, vamos indo. Todo mundo de guarda-chuva, embaixo do bagulho, nossa. Porque eu falei, vai que a gente fica muito longe. Todo mundo de capinha. Aí vai ficar meio que cheio demais de gente, né? E a gente vai demorar pra entrar no parque. Vamos logo pra gente ficar na frente do portão. Então a gente foi meio que assim que a gente viu que o povo começou a se mover, a gente correu lá, pusemos uma capinha, fomos com guarda-chuva e tal. Ainda minha mulher ficou com preguiça de segurar o guarda-chuva e deu pro meu filho e falou pra ele, né? Não, mentira. Lembrei o que aconteceu. A minha esposa colocou a capa. E aí ele não queria pôr a capa dele. Aí a mulher ficou assim, falou, então usa o meu guarda-chuva pelo menos, né? E aí ele começou a usar o guarda-chuva. Com uma cara de bunda, mas foi, né? E tava chovendo forte, tá? A gente chegou lá na entrada, tinha uma pequena área coberta. A gente deu sorte, a gente conseguiu pegar e conseguir entrar embaixo daquela área coberta, sabe? E esperar o portão abrir. Abrir o portão. Chegamos lá, abriu o portão. Aí primeiro aquela fila começou a andar, pro pessoal mostrar ali, né,
como a gente comprou digital, tava no celular, né? O código QR. Então era só mostrar pra eles e entrar, né? Quem não tinha comprado dessa forma tinha que primeiro passar no outro lugar lá, na outra fila pra comprar o ticket, né? Conseguimos entrar. Aí que vem a parte que eu fico abismado. Quando a gente entrou, eu juro pra vocês, eu não tô mentindo não. Quando a gente entrou, no momento que a gente entrou e começou a andar, a chuva parou. Não, começou a ficar chuvisquinha, depois parou de vez mesmo. Parou. Meu filho pegou, deu o guarda-chuva pra minha mulher, falou pra ela levar, porque foi ela que comprou, ainda falou assim, é descarado, né? Você que comprou, leva aí, né? Aí ele pegou, tirou a capa, ele não tinha posto a capa ainda, é verdade, ele não tinha posto a capa ainda. Ele pegou, ficou sem nada e começou a passear de boa. E parou a chuva. Aí eu ainda fiquei tipo assim, não vou falar nada, não vou nem cutucar, porque eu não quero ficar escutando. Mas não deu outra. Passou assim, a gente andou uns 100 metros, ele olhou pra mim. Eu não disse que não ia chover. Aí eu olhei pra ele. Ia parar a chuva. Aí eu olhei pra ele. Parou agora, mas já vai voltar a chover de novo, né? Voltou mesmo. Ainda eu abri o celular pra olhar a previsão, ó, tá aqui, ó, a previsão ainda tá 80%, vai chover, é só uma abertura que deu, tal, né? Não choveu mais. De manhã ele ficou nublado, né? Praticamente depois que nós entrou, parou a chuva, tá? Não demorou muito, abriu o sol, ficou totalmente... Até secou. Ensolarado, secou tudo o parque, né? Funcionou todos os brinquedos. Funcionou tudo, não teve nenhum que fechou. Não teve nenhum que deixou. E aí ficou essa coisa, você fica assim, meu Deus. Podemos passear em todas as montanhas russas, inclusive meu marido passando mal. Então, deixa eu até aproveitar, já que a gente tá falando sobre isso, deixa eu contar pra vocês essa história. Lá, a primeira. Esse é o perrengue. Primeiro foi a história, agora é o perrengue, né? A primeira montanha russa que a gente foi é uma montanha dos pterodátilos lá. Acho que é do Jurassic Park, né? Bora, legal ali. E aí, tipo assim. Não, você foi um que era só de boa ali. Dessa aí foi de boa. Era um bem pequenininho logo na entrada. Verdade, a gente foi num. Acho que a gente foi numa. Agora eu não lembro, gente, mas a gente foi primeiro numa normal. Do lado ali. E fomos de boa. Assim, deu pra levar, sabe? É uma montanha, porque eu sou fraco pra giro, né? Mas pra cima e baixo e velocidade, ok. Então foi tranquilo, até aí tudo bem. Inclusive eu tinha lembrança que meu filho era fraco pra montanha-russa, porque a gente quando foi no Fuji-Q... Mas ele era pequeno. Ele era pequenininho, a gente foi num... Pequenininho não, mas ele tava o suficiente pra entrar. Deu pra entrar, mas tipo, a gente foi num que eu acho horrível. Chama Ejanaiká. É um bagulho que gira pra tudo quanto é lado. Nossa, meu. Aquilo é coisa de louco. Eu fechei os olhos, nem vi nada, ele também fechou os olhos. Então inclusive acho que foi no... Tem a foto, né, dos dois de olho fechado, né? Até aí tudo bem, mas aí beleza. Aí a gente foi nesse primeiro brinquedo, foi ok. Aí minha mulher gosta dessas coisas, tá? E meu filho também aprendeu a gostar. Aí, beleza, vamos entrar nesse próximo. A gente tava indo assim, nos mais próximos, né? E entramos nesse do Jurassic Park Pterodátilo. Enquanto a gente tava indo, parecia legal. A gente viu de longe o pessoal que fica com as pernas soltas no ar, tá? Porque você fica preso pelo corpo, assim, numa cadeira, mas com os pés soltos. E aí o Pterodátilo vai voando. Parece Superman ali, um negócio assim. Parece que tá voando. Você fica meio que de frente, assim, sabe? Parece que tá voando, mas beleza. Aí a gente viu isso e primeiro a gente falou, olha só que coisa, né? Medonha e tal. Você tem que tirar o sapato, inclusive. Você fica meio assim, nossa, que coisa louca e tal. Que você deixa os tenizinhos ali. Então, tipo, legal. Foi isso daí que a gente disse. Eu não lembro se tinha que deixar o sapato, eu não lembro. Foi no Idianaiká? Eu acho que foi no Idianaiká que você não pode levar com Não lembro. Você tem que deixar o sapato. Não lembro. Mas, a questão é que a gente entrou. Só que aí quando a gente tava indo, até aí tudo bem, a gente viu o pessoal lá todo pendurado e tal, achou legal, né? Parecia ser divertido até aí, né? Só que aí, de repente, a gente escutou os gritos. Toda montanha russa tem grito, não tem? Pois é, normalmente como é que é os gritos que você escuta? Kia! Né? O pessoal gritando por causa das descidas, curva e tal. Ali não era assim o grito. Na hora que a gente tava indo, a gente ficou até assustado. Eu olhei pra Cris, pra minha esposa, o Yori olhou pra minha esposa, um olhou pro outro. Tipo assim, vocês ouviram isso? Eu e meu filho, legal. Porque o grito não era kia, sabe? Não, o grito é assim. É um grito meio que de quem tá sofrendo, gente. Aí eu falei, meu Deus, isso não deve ser bom, né? Eu e o meu filho, vamos. Beleza, nós fomos, subimos.
rodamos. O problema é que o bagulho, ele faz uns parafusos com você, só que ele faz um parafuso muito curto. Porque muito imagina, é legal. como ele tá andando assim, ele faz assim, chá, do lado, ele faz uns parafusos. Parece Superman dando aquela... Isso, legal, só que a legal, questão é que com legal. esse parafuso, seus órgãos internos parece que vai pra uns cantos que não era pra ir. Mas não tem problema, no meu não deu problema Nossa, nenhum. eu quase morri. Eu me senti muito mal depois, sabe? Eu tive que andar segurando em tudo. Não cheguei. O staff lá foi querendo te ajudar desde a escada. Eu falei, não, tudo bem, eu consigo, né? Beleza, consegui subir. Aí a gente foi num outro, né? Minha mulher, vamos em outro aqui também. Eu não tô afim mais de ir. Vamos. Esse aqui não é tão ruim assim, tá? Realmente, não parecia ser tão ruim. Eu fui, aceitei ir. Esse segundo, ele já me mostrou que não era mais pra ir. Tipo, eu tava no ponto final, mais um, eu ia soltar. Ia voltar qualquer coisa que eu tivesse ingerido antes. Aí eu falei pra minha mulher, eu não vou mais, né? Beleza, aí a gente começou a passear pra lá, pra cá, não sei o que, andando todo o parque, né? O corpo deu uma rasante, né? Eu vi. Aí a gente passeou em várias partes do parque lá, tal, não sei o que. Minha mulher ainda entrou em um outro brinquedo, uma outra coisa básica ali e tal, né? Ué. Até que no final das contas, a gente chegou no do Harry Potter, né? Harry Potter é de boa. E aí o Harry Potter é uma montanha-russa, tem montanha-russa normal, mas também tem aquelas que é digital, que eles usam... Passa uma simulação. É uma simulação e tal. E aí ela falou, vamos lá, não sei o que. Eu falei, eu não quero não, eu já tô meio enjoado, né? Ela, não, esse aqui não é de verdade, não vai ter problema, vamos lá, tal, não sei o que. Eu aceitei. Realmente não foi tão ruim quanto essas montanhas-russas que te gira tudo, mas ainda assim, gente, o negócio é convincente. Eu fiquei bastante ruim com o negócio, porque principalmente é uma cena, uma hora lá, que parece que você tá naquele jogo lá de bolinha lá que o Harry Potter fez, de correr atrás da bolinha, e aí você fica voando entre as torres do negócio, aí de vez em quando ele vai, para e volta, e aí dá essa sensação, sabe? Então eu me senti razoavelmente ruim, não foi tão ruim assim, mas me senti mal. Beleza, terminamos, eu já falei pra minha mulher, eu não vou em mais brinquedo nenhum, acabou pra mim, porque eu realmente vai voltar tudo. Aí minha mulher ainda foi depois no Minion, né? Minion, onde queria ir lá no E ela se Minion. divertiu, ela falou que foi divertido. Foi. E aí, então, nesse meio tempo, depois disso, eu fiquei mó tempão sentado ali. Eu sentei numa praça, comecei a dormir ali pra tentar me recuperar, porque eu tava mal pra caramba, né? Mas aí, beleza, consegui me recuperar. E aí, fomos e tal, né? No finalzinho a gente saiu pra comer, a gente deixou pra comer no final. A gente resolveu jantar, né? Aí a gente tinha visto os outros na hora do almoço, não tinha condição de entrar, tava tudo cheio, né? Na noite já tava bem tranquilo, né? Uhum. A noite já tava bem tranquilo, então a gente resolveu parar pra comer e tal. Como sempre, é tudo muito caro e não é tão gostoso. Não era ruim, mas também não era tão gostoso. Foi comível, tá? Mas foi uma experiência, um jeitão de como é que fala? Loja lanchonete americana antiga, né? Você lembra? Tá. Tinha aquele jeitão, né? Mas aqui, foi legal, tá? E aí, no final das contas, a gente pegou ali e acabou, né? Que eu lembro, acho que não teve mais nada de importante pra falar. Aí a gente pegou e voltou pro carro, né? E na volta pro carro, né? Agora que já tava acabando tudo mais, né? Aí meu filho chega pra mim, né? Porque você acha que ele esqueceu? Você acha? Tava acabando, tamo indo pro carro, ele olhou assim. Não falei que não ia mais chover? E aí eu fui obrigado. Eu olhei pra ele e falei, olha, dessa vez eu vou bater palma pra você. Dessa vez eu tenho que aceitar que você realmente tem um poder especial, porque não tem condição. Eu abri o celular de novo pra ver a previsão e a desgrama da previsão ainda tava chuva. Ainda. E se não me engano, quando a gente entrou no carro pra ir embora, começou a sair dali do parque, começou a chover, não começou? Eu lembro, acho que começou a chover e falei, meio que assim, vamos pegar um hotel aqui em Osaka. Aí a gente pegou e outro dia a gente foi passear, depois eu estava lá com a De novo o sol, né? A gente foi passear a pé. Porque começou a chover de novo. Consegui um hotel, onde no outro dia a gente foi passear. Pegamos um hotel assim, tipo, de última hora, minha mulher é boa em encontrar isso, né? E aí dormimos, no outro dia fomos passear em Osaka. E essa foi a história pra contar pra vocês. Então assim, realmente meu filho tem um poder especial. Tem que bater palma pra ele. Mas antes que dê meia hora esse vídeo, né? Então deixa eu não esquecer de pedir pra vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber a notificação de novos vídeos.
Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. Tem mais alguma coisa a acrescentar nos últimos 10 segundos, meu amor? Não. Não? Só isso? Só isso. Então olha, usem isso daí, vocês aí que estão no Brasil, pros seus amigos, né? Hareu tocou, hareona, ameu tocou, ameona. Beleza? No mais é só. Tchau. Tchau.